Se eles ficassem nas suas próprias residências, com o pai ou com a mãe que é professor, ou com algum professor contratado para dar aula dentro da casa, não seria melhor? Não sei. O que eu sei é o seguinte: cada pessoa, por exemplo, nós somos diferentes. Eu, Eduardo Pedroso, você, Pedro Bala, nós somos diferentes. Sim. A gente compreende o mundo de forma diferente, correto? E a gente também aprende de forma diferente, né? O que eu sei, o que eu posso afirmar é o seguinte, que a escola, ela unifica. O sistema tradicional de educação, ele unifica a forma de ensinar e tenta unificar também a forma de aprender. E isso é humanamente impossível. Então, algumas crianças vão aprender da forma convencional, 30, 40 alunos enfileirados em uma sala de aula com um professor ou um televisor ou qualquer coisa que seja. 1 ou 2 alunos, 3 talvez, aprendam. E o restante não consegue aprender dessa forma, precisa aprender de uma forma diferente. Qualquer professor que sente para conversar comigo, se ele estiver realmente compactuando com a verdade, em falar a verdade, ele vai concordar comigo. Né? Numa sala de 30, 40 alunos, 1 ou 2 conseguem desenvolver. Outros 27, 37 vão ter dificuldade de aprender e o professor sempre tem que se desdobrar. Então é um professor para ensinar 40 cabeças que cada uma pensa de uma forma diferente ao mesmo tempo. Qual que é o êxito disso? Qual que é o sucesso disso? Muito pequeno. Mas se a gente pegar, por exemplo, a questão, por exemplo, de uma criança autista, né, que tem o espectro autismo, por exemplo, né? O que vai acontecer? Quanto tempo vai levar para a escola perceber que aquela criança precisa de um diagnóstico? E tem um problema mais grave ainda. Quantos anos, quem é da área da saúde sabe do que eu estou falando, quantos anos a criança vai esperar para poder ter uma consulta agendada para uma avaliação adequada para saber se ela tem algum grau de autismo ou não, né? Então, assim, nosso sistema educacional é bom? A gente sabe que não é o ideal, que não é melhor, mas esse ideal não existe. Os professores, eles são heróis em sala de aula. Isso mesmo. Né? Gente, eu tenho amigos professores, né? Eles são heróis. Né? Então, ele tem que lidar com 30, 40 crianças. Aquilo que você falou é muito importante. Às vezes tem que ser psicólogo de um ou de outro, tem que ser quase que um médico para perceber alguma dificuldade específica que a criança tenha. Então, é muito difícil. E nisso tudo ainda ensinar. Né? Transferir o conhecimento e fazer com que as crianças, ninguém aprenda aquilo que não quer aprender, né? Então, motivar e desenvolver na criança o gosto por aprender, né? Então, a gente precisa desenvolver, a criança precisa aprender a aprender. Como que se aprende a aprender? Então, o professor precisa transmitir isso. Então, veja quanta coisa o professor tem que fazer. Ele tem que ser professor, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser médico, ele tem que ser muitas vezes mãe, né? Tem que ser pai às vezes, porque percebe ali, né, uma necessidade, uma carência. Então, assim, a vida de professor não é fácil, são heróis. Tá entendendo? Então, assim, a nossa educação, a gente tem que entender que é o seguinte: eu não sou contra a forma com que se dá nosso sistema educacional. O que eu estou colocando com a questão do homeschooling é que os pais que queiram e que possam, né, prover essa educação em casa possam fazer tranquilamente,